Hoje nós vamos falar de reações de oxirredução na química orgânica. Mas para isso é importante que a gente relembre o que é oxidação e o que é redução. Reações de oxirredução, na verdade, são reações que envolvem transferência de elétrons entre as substâncias, certo? Uma espécie vai receber um elétron que foi perdido por uma outra espécie química. Então, nós temos que oxidação, por definição, é a perda de elétrons, perfeito, que se dá com o aumento do número de oxidação de um determinado elemento em uma espécie química, certo? Oxidação, perda de elétrons. Como consequência, aumento do NOx, da carga do elemento. Já a redução, certo? É justamente a espécie que ganha os elétrons. Então, redução é o ganho de elétrons. E, por consequência, temos a espécie que sofre redução, uma diminuição, uma redução do número de oxidação, ou seja, da carga do elemento. Esquematicamente, nós percebemos que, aí, olha, oxidação, a setinha mostrando as cargas, os NOx, né, dos elementos, a setinha vai da esquerda para a direita no sentido de aumentar o NOx, ou seja, aumenta o NOx, perda de elétrons, oxidação. E a redução, a setinha está apontada da direita para a esquerda, diminuição do NOx, tá? Redução, o NOx diminui. Tranquilo? Aqui nós podemos perceber, né, pelos sentidos das setas de oxidação e redução, tá, que a carga do carbono nos compostos orgânicos ela vai alterando, ou seja, ela vai aumentando a partir do momento que o composto vai sofrendo oxidação e ela vai diminuindo no caminho inverso, tá? Porque o inverso da oxidação, da perda de elétrons, é a redução, que é o ganho de elétrons. Perfeito? Então, na primeira substância aí, nós temos um alcano, onde o número de oxidação do carbono é menos 3, certo? Ao reagir com oxigênio, nós chegamos a um álcool, onde o número de oxidação é menos 1, tá? Então de menos 3 subiu, aumentou para menos 1 a oxidação. Continuo reagindo o álcool com oxigênio, vou chegar a um aldeído, onde o NOx do carbono agora é mais 1, então de menos 1 foi para mais 1, aumentou, continua o processo de oxidação. Continuo reagindo o aldeído com O2, tá certo? Eu vou oxidá-lo a ácido carboxílico, perfeito? Onde o número de oxidação do carbono passa de mais 1 no aldeído para mais 3 no ácido carboxílico, que, sendo queimado completamente, ou seja, sofrendo combustão completa, é a reação do ácido carboxílico com O2, certo? Eu vou chegar a CO2 e água, onde o NOx, a carga do carbono no CO2 é mais 4. Então, nós vimos uma sequência de aumento de NOx, perfeito? À medida que a espécie sofria oxidação, ou seja, perdia elétrons. Para eu achar no caminho inverso, se você observar aí, tem uma setinha mostrando o caminho inverso, ou seja, da direita para a esquerda, seria o processo de redução, tá? O processo de redução, o inverso da oxidação, sempre a redução. Nós conseguimos também ver o processo de redução e de oxidação para espécies nitrogenadas, tá? Onde nós conseguimos ver aí a alteração do número de oxidação do carbono nessas espécies, tá? Quando a oxidação acontece, o NOx aumenta, certo? De menos 2 aumenta para mais 1 e aumenta para mais 3. E a redução, o NOx diminui, o NOx reduz, tá? De mais 3 reduziu para mais 1, que reduziu para menos 2. Nós podemos entender também como oxidação, como a incorporação de oxigênio em uma molécula, tá certo? Observe que o álcool é mais oxidado que o alcano, incorporou mais um oxigênio na molécula. O aldeído é mais oxidado que o álcool,
certo? O oxigênio fez mais uma ligação com o carbono, perfeito? Uma carbonila. E o ácido é mais oxidado que o aldeído porque tem um oxigênio a mais, tá? Então a gente pode também, de forma intuitiva, admitir que a oxidação é a incorporação de oxigênios em uma molécula orgânica. E a redução, tá? Além do processo da gente ver pela alteração do NOx e tal, pode ser como diminuição de oxigênios ou ainda incorporação de hidrogênios, tá? Então, quando uma espécie diminui os seus oxigênios ou incorpora mais hidrogênios, ela está sofrendo redução. É importante observar que a carga de cada carbono aí, ela é dada pela diferença de eletronegatividade entre os elementos, tá? Se você observar, vamos pegar um exemplo. Por que no alcano o NOx do carbono é menos 3? Porque ele faz 4 ligações esse carbono. Uma com o outro carbono, que é igual a ele mesmo, então não tem diferença de eletronegatividade. E 3 ligações simples, uma com cada um dos 3 hidrogênios. Como o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele puxa o elétron de cada ligação com o hidrogênio mais para próximo dele. Então, ao puxar um elétron, menos 1. Ao puxar outro elétron, menos 2. Ao puxar o terceiro elétron, menos 3. Tá? Porque, por exemplo, lá no aldeído, no primeiro aldeído, aí, a carga ou NOx do carbono é mais 1. Porque ele faz uma ligação com o carbono, então, mesma eletronegatividade, eu não preciso me preocupar com essa ligação. Mas ele faz ligação com hidrogênio, então ele puxa esse elétron, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então menos 1. Só que faz 2 ligações com o oxigênio, que por ser mais eletronegativo, puxa esses elétrons. Então menos 1 da ligação com o carbono, mais 2 com as ligações com o oxigênio. Então mais 2 menos 1, mais 1. Tá? Então façam um exercício aí se vocês conseguem identificar o número de oxidação das espécies dos carbonos, analisando essa diferença de eletronegatividade. Beleza? Reações de oxirredução vão acontecer em compostos orgânicos que apresentam ligações duplas. Perfeito? O que seria a oxidação branda? A oxidação branda ela vai ser conseguida quando a gente usa um oxidante, certo? Em uma solução aquosa diluída, neutra ou até mesmo levemente alcalina, de permanganato de potássio, que é um bom oxidante. Só que vai promover uma oxidação branda por estar em uma solução aquosa, que é diluída. Perfeito? Nós indicamos o agente oxidante por esse O entre colchetes, tá certo? Então, a partir do eteno, onde percebemos aí que o NOx de cada carbono é menos 2, ao reagir com o oxidante, que é o permanganato de potássio em solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina, tá certo? Nós obtemos um diálcool, perfeito? Porque a primeira substância a ser produzida que contém oxigênio é o álcool, então para por aí, não oxida mais quando eu estou promovendo uma oxidação branda, ou seja, condições brandas do meu agente oxidante, perfeito? Que no caso é o KMNO4. E aí eu tenho o etileno glicol, que é um diálcool, onde o NOx, conforme vocês perceberam aí, aumentou. Durante a reação, desaparece a cor violeta, característica da solução de permanganato de potássio, que é o KMNO4. O descoramento, certo? Ou seja, o desaparecimento dessa cor, acusa a presença do alceno. Então, por esse motivo, essa reação é utilizada como um teste de identificação, certo? Esse teste é conhecido como teste de Bayer. Um outro tipo de oxidação branda que a gente consegue, e é aplicado isso industrialmente, pela própria ação do ar, na presença de catalisadores adequados. Então, conforme vocês conseguem perceber no segundo esquema, eu tenho o eteno reagindo com O2 ar, né, do gasoso,
Na presença de catalisador, eu produzi aí o óxido de etileno, uma espécie mais oxidada, viu? Onde aí formando um ciclo, perfeito? Mas esse óxido, né, se ele sofre a hidrólise, ou seja, continua reagindo e sofre a quebra dessa ligação, rompendo a estrutura cíclica na presença de água, eu vou chegar também a produzir diálcoos, conforme aí percebemos a presença do etileno glicol. Tá? Esses glicóis a gente destaca aqui que são importantíssimos na fabricação das fibras sintéticas do tipo poliéster, muito utilizadas e consumidas na nossa sociedade. Beleza? O contrário da oxidação branda é a oxidação enérgica, onde nós vamos utilizar uma condição mais agressiva de interação com o meu oxidante, perfeito? E eu vou promover a oxidação a estágios mais avançados. Ela geralmente é conseguida utilizando como oxidante o próprio permanganato de potássio ou até mesmo dicromato de potássio, perfeito? Que são excelentes oxidantes. Só que na oxidação enérgica, nós destacamos que eu vou trabalhar com uma solução concentrada e ácida, perfeito? Geralmente utiliza-se para acidificar essa solução ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O agente oxidante formado, conforme a gente pode perceber, ele ataca o alceno, quebrando a dupla ligação desse alceno, certo? E produz ácido carboxílico, porque na hora que quebra esse alceno, eu vou ter dois fragmentos. Nesses fragmentos, considerando o fragmento, o carbono do primeiro fragmento é um carbono primário e o carbono do segundo fragmento é um carbono secundário. Então, onde tem um carbono secundário, no segundo fragmento, eu vou gerar uma cetona, no estado mais avançado de oxidação, e onde tem o carbono primário, obtido aí, vamos dizer dessa forma, na quebra e no primeiro fragmento, eu vou chegar a ácido carboxílico. Tá? Então, enquanto a oxidação branda produzia lá o álcool, o diálcool, a oxidação enérgica, por trabalhar com condições mais agressivas do oxidante, solução aquosa, ácida, tá certo? Só que concentrada, eu vou chegar a cetona, ácido carboxílico ou até mesmo gás carbônico, conforme o segundo exemplo aí, onde a gente pegou o propeno, esse 3 e esse 5 na frente do oxigênio em colchetes, indica que eu tenho oxigênio, concentração do oxidante, tá? O suficiente para promover a oxidação enérgica, perfeito? Então, quando eu tenho a quebra na segunda reação, na segunda equação química, a quebra do propeno, a parte que ficou com 2 carbonos vai gerar o ácido carboxílico, conforme vocês estão vendo aí, que é o ácido etanóico, presente lá no ácido acético. E a parte com um carbono, obviamente, vai produzir CO2 e água. Tá? Quando um carbono, o fragmento de um carbono, sempre vai produzir CO2 e água. É fácil e é tranquilo perceber que o tipo de produto obtido depende da posição da dupla ligação, conforme eu falei para vocês. Tá? Pode gerar uma cetona, pode gerar um ácido carboxílico, pode gerar o CO2. Tá? Então, podemos perceber que o carbono primário sempre produz CO2 e água. Tá? O carbono secundário, aí, obviamente, pessoal, está falando no composto original, tá? Sem ser o fragmento de quebra. Tá? Então, quando no composto primário, no composto original, o carbono primário é o que está lá envolvido na quebra da ligação, vai produzir CO2 e água. Quando for o carbono secundário, produz ácido carboxílico, conforme vocês estão vendo aí. Tá? Porque no propeno, o segundo carbono é o carbono secundário. Perfeito? No primeiro composto lá, que é o 2-metil-but2-eno,
Confiram aí, que eu não tinha o nome dele aqui, eu tentando na hora aqui, mas é isso mesmo, 2-metil-but-2-eno, o carbono 3 é carbono secundário, então por isso que ali gerou o grupo carboxílico, tá? Conforme está falando aí embaixo. O carbono terciário vai produzir acetona, conforme a gente vê aí o carbono 2 do primeiro composto orgânico lá, que a gente falou o nome, 2-metil-but-2-eno, ele gerou uma cetona, tá? Então essas reações de oxidação, elas são muito importantes. E é importante a gente saber que na quebra da molécula do alceno, em moléculas menores, as quais são identificadas, permitem a identificação do alceno inicial. Tá? Então eu consigo saber pelas moléculas menores quais eram os alcenos originais que passaram pelo processo de oxidação. Tá bom? Um outro tipo de reação de oxirredução, né, é a oxidação pelo próprio ozônio, que é a espécie química O3, e por isso chamada de reação de ozonólise. Tá? Então a ozonólise é uma reação de oxidação. Então nós podemos perceber lá o alceno, tá certo? O hidrocarboneto que tem a dupla ligação. Ele, na presença de O3, tá certo? Ele vai formar uma espécie que nós podemos considerar uma espécie intermediária, né? Que ela não é muito estável, até mesmo pelo perfil da ligação entre os dois oxigênios aí, tá vendo? Eles são oxigênios que estão ligados a carbonos distantes, tá certo? Então, uma ligação aí que ela é comprida, é uma ligação longa. Então, por isso ela se rompe facilmente, tá certo? Obviamente, na presença de condições reacionais adequadas. Então, esse ozonídeo, ou também chamado de ozoneto, na presença de água e zinco, certo? Essa ligação se quebra, tá? Então, vai quebrar essas ligações aí, vai quebrar a ligação entre o oxigênio e carbono, tá certo? E eu vou formar, onde eu tenho originalmente o carbono terciário, vai formar uma cetona, conforme a gente viu, e onde eu tenho originalmente o carbono secundário, vai formar um aldeído e peróxido de hidrogênio. Observe que o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, ele é uma espécie oxidante, tá certo? Então, se eu não tiver o zinco em pó, certo? Conforme vocês estão vendo aí que ele foi utilizado na reação, esse peróxido de hidrogênio ele continua promovendo a reação de oxidação e levaria o aldeído a ácido carboxílico, tá certo? Mas como na ozonólise o objetivo é chegar normalmente ao aldeído, tá certo? Utiliza-se esse zinco em pó para inibir, para destruir a água oxigenada e impedir que ela funcione como um agente oxidante lá do aldeído, tá certo? Então, na ozonólise, se tiver a presença de zinco em pó, o produto final vai ser o aldeído, tá? Vai ser aldeídos ou aldeídos e cetona, conforme a gente viu aí, tá? Se eu não tivesse a ramificação metila no composto original, obviamente eu teria obtido 2 moléculas de aldeído, eu teria obtido isso, tá? Como eu tinha o CH3 e por ter um carbono terciário, ele foi oxidado a cetona, tá? Se a ozonólise não acontecer na presença de zinco em pó, nesse exemplo aí, nós não teríamos o aldeído formado, e sim o ácido etanóico, que é um ácido carboxílico, tá? Então fiquem atentos, pode ser um grande detalhe que vai cair. O Enem sempre costuma abordar essas reações de ozonólise, tá? Então fiquem atentos aí. Essa reação ela também permite a identificação do alceno inicial pelo estudo das moléculas finais produzidas. Tá certo? Se você emendar as duas, descartar os oxigênios, né, que foram incorporados pela oxidação,
do aldeído e da cetona e emendar as duas duplas, um carbono ao outro pela dupla ligação, vocês vão ver que vocês vão chegar ao composto original. Façam mentalmente ou até mesmo no papel esse exercício aí, tá? Percebemos também que o carbono primário ou secundário da ligação produz os aldeídos, conforme a gente já tinha percebido, e que o carbono terciário ele produzirá a cetona. Certinho? Dá uma olhadinha com calma, aprofunda isso aí também nos livros de vocês. E qualquer dúvida pode me perguntar posteriormente. Nós apresentamos aqui também muito análogo ao que a gente já viu, a oxidação branda e a oxidação enérgica, tá? Utilizando basicamente as mesmas condições, só que agora para alquinos, tá certo? Ou seja, compostos orgânicos, né, que vão ter as ligações triplas. Então, a oxidação branda com permanganato de potássio em solução aquosa neutra ou levemente alcalina, certo? Nós vamos produzir dicetonas. Observe que agora os produtos serão dicetonas. Tá? Vão romper as ligações π entre os carbonos e vai formar uma carbonila em cada carbono, tá? Então, dicetonas. Perfeito? Obviamente, você percebeu aí que o NOx partiu de 0 para mais 2, então aumentou o NOx, incorporou oxigênio na molécula, e isso é oxidação. E é importante falar que, evidentemente, se R ou R', que são os radicais, forem hidrogênios, na verdade a gente não vai produzir dicetona, e sim formação de aldeído. Tá? Isso tem que estar claro para vocês. Já a oxidação enérgica, obviamente aí, utilizando também o permanganato de potássio, KMnO4, só que em solução ácida a quente, ou seja, é uma oxidação mais intensa, que vai garantir que eu vou formar produtos finais, e os produtos finais aí, quando eu tenho mais de carbonos aí, mais de um carbono na estrutura vai ser ácido carboxílico, se tiver um único carbono na estrutura, vai ser CO2, tá? Então, ocorre a ruptura da ligação tripla, na verdade, beleza? Separando a molécula original em dois fragmentos, tá? E o primeiro fragmento aí, conforme vocês perceberam, ambos, né? Porque R e R' aí pode variar, ambos formaram ácidos carboxílicos. O detalhe importante é que se R ou R' for o hidrogênio, em lugar da molécula do ácido correspondente, nós teremos CO2 e água, tá? Então, se R for, por exemplo, mais um carbono, eu vou ter o ácido carboxílico, o ácido etanóico. E se R' for o hidrogênio, eu vou ter como produtos da oxidação enérgica CO2 e água. Tá? Então, dá uma olhadinha aí que a diferença entre enérgica e branda está principalmente, tá? Em formação de aldeído ou cetona na branda e na enérgica de ácido carboxílico ou até mesmo CO2, tá bom? Importante isso daí. Vocês vão perceber também que a oxidação pode acontecer com ciclanos. Nesse caso aí, eu vou ter a possibilidade de abrir essas cadeias cíclicas, tá certo? E adicionar grupos que contêm oxigênio, tá certo? Vocês estão vendo aí que todos eles característicos lá dos ácidos carboxílicos, os grupos carboxílicos, nas extremidades, porque a estrutura cíclica, ao ser aberta pela condição agressiva de oxidação enérgica, tá? Utilizando aí preferencialmente um ácido forte, exemplo, ácido nítrico concentrado, na presença também do permanganato de potássio ou do dicromato de potássio, tá? Os anéis são quebrados e nós vamos produzir lá nas extremidades, que ao quebrar ficam duas extremidades, tá certo? É como se fosse o início e o fim da molécula. Incorporando grupos carboxílicos nessas extremidades, eu vou produzir diácidos, tá? Logicamente, então, é muito importante aí, é muita versatilidade que a gente tem em reações de oxirredução, tá?
dando compostos aí como, por exemplo, o ácido adípico, esse último que vocês estão vendo aí, que ele é importante no processo de fabricação do nylon, que é muito utilizado industrialmente. A oxidação também pode acontecer em hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, aqueles hidrocarbonetos que contêm os anéis benzênicos, só que o anel benzênico ele é muito resistente, ele é bem resistente às oxidações. Então, apenas o ozônio vai ter a característica de conseguir quebrar esse anel, dando uma reação de ozonólise semelhante àquela dos alcenos que a gente já viu. Então, o ozônio, na presença de zinco, olha lá o zinco para evitar lá que o objetivo da ozonólise é chegar no aldeído, tá certo? Então, a presença de zinco é para degradar a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio formado, e impedir que esse peróxido leve o aldeído a ácido carboxílico, tá? Então, não se esqueça do zinco lá na ozonólise. Ele, então, quebra as 3 ligações alternadas que tem do anel, produzindo 3 moléculas iguais desse dialdeído aí, tá certo? Um dialdeído. Tem 2 grupos aldeídos. Por outro lado, se eu tiver um composto aromático ramificado, a oxidação das ramificações ela é bem mais fácil, então ela vai acontecer prioritariamente. Então, se eu pegar aí o metilbenzeno na presença de oxidante adequado em meio ácido, ou seja, uma oxidação mais agressiva, enérgica, eu vou produzir o ácido benzoico, tá? Porque quem vai sofrer oxidação é o grupo que está fora do anel aromático, que é o CH3, foi oxidado a CO2H, que é o grupo carboxílico ácido benzoico, tá? Então é muito mais fácil eu oxidar a ramificação, tá? Eu tenho que ter somente a oxidação, a quebra do anel benzênico na presença lá do ozônio, que ele é mais agressivo ao anel benzênico e vai quebrá-lo mais facilmente, beleza? É importante ressaltar também que mesmo ramificações mais longas acabam produzindo ácido benzoico. Então, conforme vocês estão vendo aí, olha, o propilbenzeno na presença de oxidante adequado em meio ácido, ele quebra a cadeia carbônica lateral, ou seja, a ramificação, tá certo? Em cada carbono, produzindo 2 moléculas de CO2, mas também produzindo ácido benzoico. Isso são reações que podem acontecer. É interessante também notar que em hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, ou seja, aqueles que vão ter mais de um anel benzênico, a oxidação mais controlada pode quebrar apenas um dos anéis, como vemos no exemplo abaixo. Tá? Então, aí um aquecimento controlado, uma quantidade de oxidante controlado, geralmente o O2 aí, tá certo? Quebrou apenas um anel aromático e o outro foi formado aí com o ácido fitálico, né? Que é a presença aí do grupo carboxílico ligado 2 vezes na posição orto aí, observe, no anel aromático, e o outro anel foi destruído, virou CO2 e água. Perfeito? Os álcoois, eles também sofrem oxidação diante de oxidantes enérgicos, como permanganato de potássio e dicromato de potássio e meio sulfúrico, e os produtos obtidos vão variar de acordo com o tipo de álcool. Álcool primário, conforme vocês estão vendo aí, tá? Esse álcool aí ele é primário, porque a hidroxila está ligada a um carbono primário, ele sofre oxidação até passando por aldeído e terminando no estágio mais avançado, ácido carboxílico. Se fosse, por exemplo, o metanol, que tem apenas um carbono, o estágio mais avançado de oxidação daria origem a CO2, tá bom? Já o álcool secundário, onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário, conforme vocês estão vendo aí, que é aquele carbono que está ligado a 2 carbonos, ele é oxidado, quebra-se ligação da hidroxila oxigênio e hidrogênio, essa ligação se quebra, o hidrogênio sai, então elimina-se hidrogênio e forma uma ligação dupla carbono
oxigênio, formando carbonila acetona. Já o álcool terciário, ele não sofre oxidação, tá certo? Em condições muito drásticas, em condições oxidantes muito drásticas, a molécula pode se quebrar e assim os fragmentos serem oxidados. Mas, a título de informação, dentro da normalidade reacional, álcoois terciários não sofrem oxidação porque não se quebra a ligação carbono-carbono, certo? Então não é possível criar uma carbonila ali no carbono terciário, beleza? Então nós vimos que álcool primário ele sofre um tipo de oxidação, dando origem a ácido carboxílico, o álcool secundário é oxidado a cetona e o terciário não sofre oxidação. É possível ainda promover a eliminação de hidrogênio, tá certo? Desses álcoois primários, principalmente, nos quais, se eu aquecer a uma alta temperatura na presença de cobre, conforme vocês estão vendo aí, eu tenho o etanol, por exemplo, se transformando no etanol, um aldeído, perfeito? E liberando gás hidrogênio. E eu consigo também reduzir, em condições drásticas, né, na presença de iodeto de hidrogênio e alto aquecimento, muito calor, eu consigo reduzir um álcool a hidrocarboneto, tá? Que é a reação de Berthelot. E, ao mesmo tempo, ocorre a oxidação do iodeto a iodo. Além de tudo, eu tenho as reações de oxidação oxidação envolvendo aldeídos e cetonas. Os aldeídos, conforme a gente pode imaginar até mesmo lá pela equação do álcool primário, que o álcool primário ele é oxidado ao aldeído e mais avançado o processo de oxidação chega a ácido carboxílico. Então, se eu partir do aldeído, eu vou chegar em ácido carboxílico. Eu vou aumentar o número de hidrogênios na molécula. Lembre-se que a gente pode entender aqui na química orgânica que a oxidação também, muitas vezes, uma maneira prática de se ver é a incorporação de oxigênio numa molécula, certo? Já a acetona, conforme nós vimos, até mesmo no álcoois, é bem intuitivo, as acetonas elas não sofrem em condições normais de reação, tá? Sem falar em condições muito agressivas, elas não reagem, porque não se quebra a ligação carbono-carbono, tá bom? Já que os aldeídos eles sofrem oxidação, eles são considerados agentes redutores. E as cetonas não são, porque elas não sofrem oxidação. Então, essa ideia é utilizada para diferenciar aldeídos de cetonas no laboratório, utilizando simplesmente oxidantes fracos. Os aldeídos reagem com os que nós chamamos de reativos de Tolley e de Philly, certo? Então, nós temos aí o exemplo, olha, o aldeído reagindo com o reativo de Tolley, que é um composto aí que vai ter prata e amônio, certo? Um hidróxido de amônio e prata, e vai produzir a prata metálica, além de liberar amônia, água, tá certo? E aquela molécula orgânica ali, olha, um sal de amônio, perfeito? Esse teste forma-se por formar a prata metálica, nós chamamos de espelho de prata. Ele vai aderir à superfície interna, por exemplo, de um tubo de ensaio, onde normalmente nós fazemos uma reação em pequena escala, né, a título de identificação mesmo, tá? Então, o reagente de Tollens, o reativo de Tollens, ele é utilizado para identificar aldeídos, ok? Assim como a oxidação é a incorporação de oxigênios na molécula, a redução é a incorporação de hidrogênios na molécula. Lembre-se que eu falei isso. Então, nós podemos perceber que as reações de redução, elas em geral são obtidas pela intervenção do hidrogênio. Olha lá, o aldeído com um reagente redutor adequado, tá? Por isso esse hidrogênio entre colchetes,
é um redutor adequado. Esse redutor, por exemplo, pode ser zinco na presença de HCl, ou hidreto de lítio e alumínio, que é o LiAlH4, tá? Em solução de éter, entre outros, tá bom? Veja bem que o aldeído, ao ser reduzido, ele chega no álcool primário. Lembre-se lá que na oxidação do álcool primário, ele chegava ao aldeído e depois ácido carboxílico. Então, fazendo o caminho inverso, o aldeído ele vai voltar para álcool primário, que é a espécie mais reduzida. A acetona, por sua vez, quem dava origem no processo de oxidação a uma acetona? O álcool secundário. Então, o álcool secundário era oxidado a acetona. Então, a acetona, quando sofre redução, ela volta a ser um álcool secundário. Ela dá origem ao álcool secundário. Então, nós podemos ir para o laboratório e, a partir de uma acetona, obter um álcool secundário, sem problema nenhum. Então, um detalhe aí que eu falei que o H, o hidrogênio entre colchetes, significa o meio redutor, presença de redutores, tá? Pode-se ainda efetuar uma redução mais enérgica com o que nós chamamos de amálgama de zinco, onde nós vamos obter o hidrocarboneto correspondente, tá? Conforme está mostrando aí, olha, uma acetona, tá bom? Na presença desse amálgama de zinco e HCl, ele produz o hidrocarboneto correspondente. É importante também que a partir de cetonas cíclicas, conforme a última equação química aí, eu posso promover a hidrogenação dela e obter um hidrocarboneto cíclico, tá certo? No caso aí, obter o ciclopentano. Perfeito? São as possibilidades. O importante é que vocês entendam aí como que funciona basicamente a oxidação e redução que ela está acontecendo, tá bom? Esses pontos importantes que dão muitas possibilidades para os químicos orgânicos em um laboratório. Beleza? No caso extremo de oxidação, nós chamamos de combustão. É uma oxidação mais extrema, tá certo? Onde os compostos orgânicos eles vão realmente queimar, né? Ou pegam fogo com facilidade. Ocorre o total rompimento da cadeia carbônica e a transformação dos átomos em outros compostos. Quais compostos são esses? Carbono e monóxido de carbono quando a combustão é incompleta e CO2 quando a combustão é completa. O hidrogênio em sua combustão, né, que é a reação dele com o oxigênio, ele dá origem à água. Já o nitrogênio, na sua reação de combustão com o oxigênio, né, ele produz o que nós chamamos de NOx, né? NO ou NO2, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí exemplos de combustão do hidrocarboneto etano, tá certo? C2H6, e a gente percebe 3 tipos de reações de combustão acontecendo. A primeira é a combustão total ou completa, que obviamente, conforme eu disse para vocês, os produtos são CO2 e água. E na segunda e na terceira equação é o que nós chamamos de combustão incompleta, onde o produto pode ser monóxido de carbono, CO, ou ainda fuligem, que é só o carbono, conforme a última equação química, tá bom? Não se esqueçam de atentar para esses detalhes aí da possibilidade da combustão completa ou incompleta. Faremos agora alguns exercícios para poder enfatizar o que a gente viu. Pois bem, esse daqui fala o seguinte: os aldeídos e cetonas são compostos que apresentam grupos funcionais parecidos. Esses compostos podem ser diferenciados por reações de oxidação, já que a reatividade deles é diferente mediante oxidantes fracos. Na figura 1 são apresentados 2 compostos, A e B, em que um deles corresponde a um aldeído e o outro a uma cetona, não necessariamente nessa ordem. Mas para nós, né, pessoal, isso está bem claro aí. A gente tem que ver a carbonila ligada a um carbono secundário, composto B, olha lá, cetona. E composto A, a carbonila está ligada a um carbono primário, então é o aldeído. Então A, aldeído, e B, acetona. Isso tem que estar claro a essa altura do conteúdo para a gente. Pois bem, o reagente que poderia ser utilizado para diferenciar esses compostos
e suas identificações corretas estão presentes em... Olha, nós temos que lá para identificar diferenciação de aldeídos e cetonas é saber que o aldeído, tá, ele vai sofrer a oxidação e a cetona não. Tá certo? Então, se o aldeído ele sofre a oxidação, lembra que eu falei que ele é um redutor e a cetona não é. Então, qual é o reagente que nós vimos lá para identificar o aldeído, que vai ser capaz de oxidar o aldeído? Ok? É o reativo de Tollens, letra A. Então, o composto A, reativo de Tollens para aldeído, e o aldeído é o composto, o reativo de Tollens para o composto A, que é o aldeído, e o composto B é a acetona, beleza? Que não reage com o reativo de Tollens. Perfeito? Esse daqui também é bem simples, conforme a gente pode ver. A equação química de conversão do citronelol em citronela é mostrada abaixo. Então a gente percebe que a molécula original, basicamente, ela tem a sua estrutura conservada, exceto lá na parte terminal dela, onde a hidroxila se transforma numa carbonila. Perfeito? Só que a carbonila é ligada a um carbono primário, tá? Então um álcool de um álcool é gerado um aldeído, isso é uma oxidação. Tá? Então vamos ver, nessa reação tem essa conversão de um fenol em ácido carboxílico, de jeito nenhum, né? Isso é ridículo. Alceno em cetona, também não. Aldeído em álcool, também não, tá? É álcool em aldeído, letra E, tá bom? Facinho esse daí, né, pessoal? Esse fala o seguinte, eu tenho lá o etanol, né, a estrutura do etanol, 2 carbonos e a hidroxila. O vinho contém cerca de 10% de etanol, volume por volume, e pela ação de micro-organismos e do oxigênio do ar, o etanol é oxidado e então o vinho azeda. A gente vê que o etanol do vinho ele é oxidado até um estágio final, ele chega a ácido carboxílico, por isso que eu tenho cheiro de vinagre no vinho que está há muito tempo na geladeira e que sofreu esse processo de oxidação pelo próprio oxigênio atmosférico, tá bom? Para serem protegidos do processo de oxidação, os vinhos são envelhecidos em garrafas de vidro, em barris de carvalho, colocados em posição horizontal, tá certo? Essa posição horizontal dificulta a reação com o oxigênio. Considerando-se as informações e relacionando-as ao fenômeno de oxidação pelo ar atmosférico, é correto afirmar que a forte acidez dos vinhos azedos é constatada quando algumas gotas de solução incolor de fenolftaleína se torna vermelha no ponto de viragem, com pH igual a 8, ao ser gotejado em 1 ml de amostra de bebida em um tubo de teste? Não, né, pessoal? Nós sabemos que a fenolftaleína, em meio ácido, ela fica incolor. Tá? Aí tá falando que ela vai ficar vermelha. Não, ela fica rosa ou avermelhada, tá bom? Em meio básico, tá bom? E tá falando pH 8 aí, eu tenho uma condição alcalina já, e não de forte acidez. Então tá todo errado esse trecho aí, tá? Letra B. O vinho completamente oxidado se transforma em vinagre? Sim, porque o álcool primário, que é o etanol, no estágio mais avançado, nós vimos que ele chega a ácido carboxílico, no caso a ácido etanóico, que está presente no vinagre. Uma solução aquosa de ácido etanóico de odor característico. Com certeza essa está certa. Letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas. C. O volume de 250 ml de vinho em uma taça contém 20 ml de etanol misturado a 180 ml de água. Olha, falou que eu tenho 10% de etanol no vinho. 10% do etanol seria se eu tivesse 100 ml de vinho, 10 ml de etanol nele. 200 ml de vinho, certo? 20 ml de etanol, tá? Então os outros 180 seria de água, só que em 200. O erro dessa questão aí é falar que é em 250, tá bom? Então está errada. Letra D. A oxidação parcial do vinho produz etanol? Certo. CH3COOH? Não. Essa fórmula aí, até etanol está certo, mas essa fórmula aí está errada, tá? O etanol tem um oxigênio a menos.
Tá? Então, essa fórmula aí é do ácido acético, do ácido etanóico. Aí que está errado, então. Letra E. Os vinhos, quanto mais envelhecidos, se tornam mais saborosos e ácidos? Não, né? Porque quanto mais envelhecidos, eles podem se tornar ácidos, mas não saborosos, porque eles vão perder a característica lá e vão ter gosto de vinagre, né? Se eles sofrem um processo de oxidação. Então, por isso que também está errado. Beleza? Facinha essa questão também. Essa questão aqui, vamos ver o que ela se pede. O que se pede nela é uma questão que envolve umas continhas, né? O cinnamaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma da canela. Quando exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada. Veja bem lá que de um aldeído foi oxidado ácido carboxílico, incorporou oxigênio, a espécie final é mais oxidada que a inicial, que é o aldeído. Pois bem, uma amostra de 19,8 gramas desse composto, que é o cinnamaldeído, o aldeído lá nos reagentes, foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou em 1,20 gramas. A porcentagem desse composto que foi oxidado no período foi de reação basicamente de estequiometria. Pela estequiometria, nós conseguimos perceber, olha, eu coloco aqui do lado, que 1 mol de cinnamaldeído reage com meio mol de O2, né, visto que eu tenho a fração 1 sobre 2 na frente do oxigênio, do O2, tá, e 1 na frente do cinnamaldeído. Então, 1 mol reage para meio. Olha, dessa forma, quanto que é 1 mol de cinnamaldeído? Eu pus aí 132 gramas, foi dada essa informação aí nesse quadro, tá certo? E quanto que é meio mol de oxigênio? Se 1 mol é 32, conforme também foi dado, meio mol é metade de 32, 16. Perfeito? Falar que a massa do composto final aumentou 1,20, ela aumentou porque ela incorporou o quê? Oxigênio. Então significa que reagiu na reação, foram consumidos 1,20, 1,2 grama de oxigênio. Então, qual a massa X? Uma regrinha de 3, estequiometria simples. Qual a massa X de cinnamaldeído que reagiu com esse 1,2 grama de oxigênio? Fazendo as continhas, 16 multiplica cruzado, né? 16x é igual a 132 vezes 1,2. X vai ser 9,9 gramas. Então, da massa original, que era 19,8, 9,9 sofreu oxidação. Então, se eu pegar a massa que sofreu oxidação dividido pela massa inicial do composto e multiplicar por 100, que é o que eu fiz aqui, eu acho a porcentagem de oxidação. Como 9,9 é justamente a metade de 19,8, 50%. Letra C. Presta atenção nessa questão. Essa questão é bem interessante, tá? Envolvendo a química orgânica com a própria estequiometria. Por fim, temos essa questão aqui que fala o seguinte: assinale a seguir o produto final da reação de oxidação alcoólica do metilpropanol. Então, eu convido a vocês a refletirem quem é o metilpropanol. Para resolver a questão aqui, né, e se vocês estivessem resolvendo a questão, vocês têm que desenhar essa molécula. Então, aqui tem a estrutura da molécula. O metilpropanol é um álcool que a hidroxila está ligada a um carbono, que está ligado a 3 outros átomos de carbono, não é verdade? Então, o metilpropanol é um álcool terciário. Beleza? Aí está lá, o produto final da reação de oxidação alcoólica. Veja bem, álcool terciário, eu falei para vocês que ele, exatamente, não sofre oxidação. Letra D. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Foi uma aula um pouco mais extensa e por isso eu vou considerar aqui 2 aulas, tá bom? Não fiquem por aqui só, deem uma aprofundada, tá, nesse assunto, porque tem muita questão que cobra isso de vocês, inclusive no Enem. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.